Preparado para desvendar os mistérios dos Néfilins? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da Bíblia para explorar quem eram esses seres enigmáticos e como eles influenciaram os eventos pré-diluvianos. Se segure firme, pois estamos prestes a desvendar segredos há muito tempo guardados. Mas antes de embarcarmos nesta jornada fascinante, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma, você não perderá nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para você. Agora, vamos adentrar ao intrigante mundo dos Néfilins. A origem. O intrigante livro de Mateus, no capítulo 24, nos traz uma comparação interessante entre os tempos de Noé e a tão aguardada segunda vinda de Jesus. Isso nos leva a questionar o que estava acontecendo na época de Noé. Não se trata apenas de uma história das grandes chuvas e da arca, mas também da presença dos Néfilins. Esses seres extraordinários surgiram da união de entidades celestiais, muitas vezes chamadas de filhos de Deus, com mulheres terrenas. Esse evento incomum deu origem aos Néfilins, seres poderosos que desempenharam um papel crucial na formação de um mundo à beira do abismo espiritual e moral. Era uma época de pessoas influentes, mentes corrompidas e maldade avassaladora. A Bíblia destaca a figura notável de Enoque, o sétimo descendente de Adão, da linhagem de Sete, que andava nos caminhos corretos. Enoque, um profeta, é mencionado no interessante livro de Judas. Neste livro, Judas faz referência a uma profecia de Enoque, destacando a profundidade de sua visão espiritual e sua importância na narrativa bíblica. A profecia de Enoque, encontrada em Judas 1, 14 e 15, fala sobre o Senhor vindo com milhares de seus seguidores para julgar os ímpios, convencendo-os de suas ações erradas. Enoque, o homem que andou com Deus antes do dilúvio, aquele que Deus escolheu para não provar a morte, o pai de Matusalém, é uma figura reverenciada por sua fé, conforme Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o transladara, porque antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Enoque, um homem mencionado na linhagem de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, viveu 365 anos antes de ser levado por Deus, como mencionado em Gênesis 5, 23. Esse personagem solitário vislumbrou 5.000 anos no futuro, testemunhando a chegada triunfante do Senhor Jesus Cristo, acompanhado por dezenas de milhares de seus santos, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alguns atribuem ao profeta Enoque a autoria do intrigante livro de Enoque, considerado por alguns como uma representação autoritária e precisa do mundo antes do dilúvio. Bom, embora eu, pessoalmente, confie exclusivamente na Bíblia como minha fonte de verdade, é inegável que existem pontos do livro de Enoque que se alinham harmoniosamente com as Sagradas Escrituras. O 6º capítulo do livro de Gênesis, por exemplo, nos proporciona insights extraordinários. Vamos explorar juntos essas fascinantes revelações que transcendem os tempos de uma forma que todos possam compreender. Explorando os mistérios do período antediluviano, aqueles dias que precedem o dilúvio, como descrito em Gênesis 6, de 1 a 4, é nesse contexto que somos apresentados aos Néfilins, emergindo em meio à crescente perversidade na Terra antes do cataclismo do dilúvio. O relato nos conta como os filhos de Deus se encantaram pelas filhas dos homens, unindo-se a elas em matrimônio
e gerando os Néfilins, frequentemente descritos como gigantes ou destemidos guerreiros das eras antigas. Antes do dilúvio, o mundo se encontrava imerso em um caos e desordem, marcado pela deserção dos anjos de seus lugares designados. Perturbações notáveis ocorreram tanto na terra quanto no reino espiritual durante essa era, conforme revelado em Gênesis 6, de 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A passagem de Gênesis 6,18 destaca que, à medida que a população humana se multiplicava, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens como esposas, resultando na geração de seres poderosos e renomados. Deus, observando a crescente maldade da humanidade, determinou limitar sua vida a 120 anos, antes de enviar o dilúvio para purificar a terra, preservando apenas Noé e sua família. Os Néfilins. Antes de continuarmos, se você está curtindo essa exploração dos Néfilins, não se esqueça de deixar seu like agora. Isso nos ajuda a entender que tipo de conteúdo você mais gosta. E se ainda não é inscrito, aproveite para se juntar a nós. Agora, de volta à nossa jornada fascinante. Existem 3 interpretações para isso. A primeira é que talvez os chamados filhos de Deus sejam anjos caídos. A passagem intrigante de Gênesis 6, de 1 a 4, que menciona os filhos de Deus, se relacionando com as filhas dos homens, é alvo de diversas interpretações ao longo da história, e uma delas propõe uma conexão direta com anjos caídos, resultando nos Néfilins. Segundo essa interpretação, os filhos de Deus seriam anjos celestiais que, em um ato de desobediência, abandonaram sua natureza angelical para se envolverem com mulheres humanas. Esse relacionamento sobrenatural teria produzido uma descendência única, os Néfilins, considerados como seres poderosos e extraordinários. O termo Néfilim deriva do hebraico Nephilim, que tem o sentido de desertores, caídos, derrubados. Há nesta palavra uma referência constante a algo que sofreu uma queda ou que está perdido. A visão dos filhos de Deus como anjos caídos ganha força ao considerar o contexto mais amplo da narrativa bíblica. A Bíblia frequentemente usa a terminologia filhos de Deus para se referir a seres espirituais como anjos. Em outros livros, como Jó, capítulo 1, versículo 6, e Jó, capítulo 2, versículo 1. Além disso, a natureza extraordinária dos Néfilins, descritos como valentes e homens de renome, sugere uma origem divina que vai além da humanidade comum. Essa interpretação levanta questões teológicas fascinantes sobre a interpretação entre o divino e o humano. Sugere que, durante esse período antediluviano, houve uma irrupção única de influência celestial na esfera terrena, com consequências significativas para a humanidade e sua trajetória espiritual. A visão dos Néfilins como descendentes dos anjos caídos também destaca a gravidade da desobediência desses seres celestiais, que abandonaram suas posições designadas por Deus para buscar prazeres terrenos. Essa transgressão cósmica teria desencadeado eventos que contribuíram para a corrupção generalizada e a decadência moral que culminaram no dilúvio, considerando um ato de purificação divina. Essa interpretação, embora não seja a única, oferece uma perspectiva intrigante sobre a narrativa dos Néfilins, incitando reflexões sobre os limites entre o celestial e o terreno, a responsabilidade dos seres celestiais perante Deus e as implicações de suas ações na história da humanidade.
Independente das interpretações, a história dos Néfilins continua a despertar curiosidade e debate, proporcionando um olhar fascinante sobre a complexidade das narrativas bíblicas. Outra opção é que eles foram descendentes de linhagens distintas. Uma abordagem alternativa para compreender a enigmática passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, sugere que os filhos de Deus e filhas dos homens representam linhagens distintas. Nessa interpretação, os filhos de Deus seriam uma linhagem piedosa ou nobre, enquanto as filhas dos homens pertenceriam a uma linhagem diferente. Os Néfilins, então, seriam frutos dessas uniões interligadas entre linhagens distintas, destacando-se por sua notável força e renome. Essa visão busca contextualizar a narrativa de uma perspectiva genealógica e social, sugerindo que as uniões entre essas linhagens diferentes deram origem a descendentes notáveis, os Néfilins. Esses seres extraordinários seriam reconhecidos por sua proeminência, talvez tanto em habilidades físicas quanto em prestígio social. A interpretação das linhagens distintas enfatiza a diversidade dentro da sociedade antediluviana, com diferentes grupos sociais interagindo e gerando uma descendência única. A força e renome atribuídos aos Néfilins pode ser visto como uma combinação das características distintas herdadas de ambas as linhagens. Ao adotar a perspectiva, a narrativa não se concentra em uma intervenção sobrenatural, mas sim nas complexas dinâmicas sociais e genealógicas que moldaram o mundo pré-diluviano. Essa interpretação destaca a riqueza das histórias bíblicas, que podem ser exploradas de diversas maneiras, oferecendo insights sobre a diversidade e complexidade das relações humanas e divinas. Assim, ao considerar as linhagens distintas, a história dos Néfilins se torna um capítulo intrigante que destaca não apenas a intervenção divina, mas também a interconexão complexa entre diferentes grupos humanos, suas histórias e o papel que desempenharam na narrativa mais ampla da humanidade. E último e não menos importante, eles poderiam ser gigantes ou homens poderosos. Uma interpretação frequente da passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, destaca os Néfilins como valentes e homens de renome, características que muitas vezes são associadas a gigantes ou guerreiros poderosos. Essa perspectiva busca compreender a natureza física e o status social desses seres enigmáticos. Ao se referir aos Néfilins como valentes ou homens de renome, sugere-se que esses seres destacavam-se não apenas por sua estatura física, mas também por suas proezas notáveis ou posições proeminentes na sociedade. A interpretação de gigantes ou guerreiros poderosos sugere que eles possuíam força física extraordinária e talvez desfrutassem de uma posição de destaque em termos de liderança ou habilidades de combate. Essa abordagem alimenta a imaginação, criando uma imagem de Néfilins como figuras imponentes, capazes de exercer uma influência significativa em seu tempo. A ideia de gigantes pode também apontar uma dimensão mítica ou lendária, onde esses seres extraordinários transcendiam as limitações normais da condição humana. É importante notar que a interpretação de gigantes não se limita apenas à estatura física, mas também sugere uma presença imponente e uma influência marcante, seja pela sua estatura física ou pelo destaque social que ocupavam. Os Néfilins, como homens de renome, desempenharam um papel distintivo nos dias pré-diluvianos, deixando uma marca inesquecível na narrativa bíblica. Essa visão proporciona uma compreensão fascinante da diversidade de personagens e eventos que moldaram o mundo antigo, desafiando-nos a explorar múltiplas facetas dessa intrigante passagem bíblica. E você, quem você acha que eram os Néfilins? Eram filhos de anjos caídos? Filhos de linhagens distintas ou gigantes? Deixa aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião. E bom, meus amigos, chegamos ao fim desta incrível jornada pelos Néfilins. Se você curtiu desvendar esses mistérios bíblicos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E como forma de agradecer por todo o seu apoio,
estamos preparando ainda mais conteúdos fascinantes. Sua interação é crucial para nós. Fique ligado, pois muitas mais descobertas estão a caminho. Obrigado por se juntar a nós aqui no canal. Até o próximo vídeo e que Deus esteja com todos vocês.